Felipe, não sei nem como agradecer, cara. Olá, pessoal Obrigado, Vitória. que tá assistindo, bom dia. Só estou gravando graças ao meu querido monitor de filosofia, o Felipe, Vitória Feitosa. e a Vitória Feitosa. Ah, ela falou? Foi? Vale, eu nem vi. Desculpa, galera, obrigado. Eu estava aqui conversando que eu dei entrevista hoje sobre o Estatuto de Desarmamento, sobre a questão da fabricação de arma de fogo. Aí, só para eu concluir, né, porque eu já estou nisso há um tempinho, então, se você é preso em flagrante usando arma de fogo de uso permitido, sua pena é até 4 anos, isso em desacordo, né, com legislação. Se você for preso usando arma de fogo de uso restrito, aí a sua pena é até 6, e se for de uso proibido, que aí a pena é até 12. Aí a gente estava conversando um pouco sobre isso, tá bom? Então, essa foi a nossa legislação. Eu estava falando também sobre um decreto do Bolsonaro, que o Bolsonaro veio muito com essa política de armar a população, contrária ao Estatuto de Desarmamento, né, que é de 2003, que desarmou a população, e o Bolsonaro, ele sozinho não pode fazer leis. O Bolsonaro, ele sozinho pode propor lei, mas ele não pode fazer lei. E aí o Bolsonaro, ele fez um decreto que regulamenta o Estatuto de Desarmamento, e ele meio que aumentou a impunidade, digamos assim. Então, antigamente, até 2019, muitas armas que eram consideradas de uso restrito, que a pena era até 6 anos, com o decreto do Bolsonaro, essas armas, a grande parte delas, passaram a ser consideradas de uso permitido. Ele ampliou o rol das armas que eram antigamente de uso restrito e que a pena era até 6 anos, e agora essas armas, elas são de uso permitido, que a pena é até 4. Então, meio que, mesmo em processo em curso, isso é uma norma penal que veio para melhorar a situação do réu, ela diminuiu muito a questão da punição, a questão da proibição, né, da gente usar armas. Ele também, nesse decreto, ampliou muito as pessoas que podem ter acesso à arma de maneira mais facilitada, digamos assim. Tranquilo? Então foi sobre isso a entrevista que eu dei hoje, né? Aí boatos que comentar, tá, o curso. Isaíde, bom dia, prof. Quando tiver com escova, deixa a câmera ligada. Mulher, é muito engraçado ter essas coisas, né? Não precisa estar de escova. Você é bonita do jeito que você é. Todas vocês são. A Thaísa, professor, minha mãe está dando bom dia. Oi, mãe da Thaísa, todo dia ela dá bom dia, né? A bichinha, mó fofa, tua mãe. Aí a Vitória, prof, não está gravando. Obrigado, Vitória. Obrigado, Felipe, por terem avisado. Janete, prof, o senhor pediu pronto. Valeu, Janete, para lembrar do advogado. E aí a Isaíde, prof, em algumas lojas de crianças já é visível a venda de armas de fogo de brinquedo. Pois é, que era uma outra coisa que estava proibido, não é crime, arma de brinquedo é o que a gente chama de simulacro de arma de fogo, não podia, mas também não era considerado um crime. Era uma proibição que o decreto anterior fazia, e já o decreto do Bolsonaro diz que não tem problema isso. E aí realmente a Isaíde tem razão nesse aspecto. Enfim, só prestemos atenção na nossa política, lutemos, melhor dizendo, pelo que a gente acha certo e justo. E aí, turma, vocês lembram na aula passada que eu meio que comecei desabafando de um advogado que vomitou, que ele era... Vocês lembram dessa história, né? Que ele era irmão de vereador, que ele era advogado não sei o quê. Ele até, turma, depois que eu falei com vocês, ele ainda chegou à audácia, né, de falar comigo, ele disse assim: rapaz, eu falei com vários oficiais de justiça e nenhum conhece você, de Fortaleza, né? Eu sou de Calcaia. Aí eu falei, e nenhum conhece você? Você é novo na profissão? Eu digo, doutor, eu não sei se importa para a nossa conversa se eu sou novo ou sou velho, mas eu tenho mais de 10 anos e realmente a gente acaba sendo... Eu não fui justificar, não, mas ele quis me dizer que foi falar com meus colegas oficiais de justiça para me convencer a não cumprir mandado, né? Aí ele mal sabe que aí é que eu cumpro mais rápido, né? Porque eu sou desses. Não sou a Valesca Popozuda, mas eu sou desses. E aí, turma, lembra que eu falei para vocês que eu não vou discutir, nenhum profissional deveria discutir com outro profissional, né? Ninguém deveria discutir com um profissional sobre fazer o trabalho dele. Então, assim, eu disse assim, eu sei mais que ele sobre o meu trabalho de oficial de justiça. Mas aí eu falei assim, ele me disse que transitou em julgado e entrou com agravo. Lembra que eu falei? Que eu disse, ele transitou em julgado e entrou com agravo de instrumento. E aí eu fiquei na minha, porque eu também não vou, já que eu quero que as pessoas não venham me ensinar a fazer o meu trabalho, que eu sei fazer muito bem, de oficial de justiça,
eu também não vou ensinar o cara, ou querer ensinar o cara a ser advogado, já que em tese ele sabe mais do que eu. Mas quando ele falou que transitou em julgado e entrou com agravo de instrumento, aí eu disse, fiquei com o pé atrás, né? Aí eu conversei até com vocês sobre isso, né? Mas nem falei para ele que não era cabível. Aí beleza, aí ele fez a diretora, ele realmente entrou com agravo de instrumento, que já tinha transitado em julgado. Olha sei lá, olha a vergonha, no meu ponto de vista, isso é vergonha, não tem outra palavra. A vergonha que esse cara, que ele se auto-colocou, né? Porque aí ele fez a diretora da Câmara Civil me ligar, eu disse, olha, enquanto eu não tiver nada palpável, eu vou continuar cumprindo a ordem. Então, eu só tenho a palavra do senhor, e por mais respeito que eu tenho ao senhor, não é nada oficial. Então, se quem você está tratando no TJ, se me ligar, se mandar um e-mail, um WhatsApp, dizendo para eu esperar para cumprir a ordem, eu espero. E aí ele fez, realmente, a diretora lá, a coordenadora da Câmara Civil, me ligar. E ela me ligou dizendo o seguinte, isso na segunda, né? Sidney, olha, ele entrou com esse agravo na sexta, não saiu ainda a decisão, a doutora ainda não conseguiu analisar para assinar. Se você puder aguardar até amanhã, isso no caso na terça, seria bom. Eu digo, claro que eu posso, eu só não quero aguardar porque o advogado está me dizendo para aguardar. Eu quero aguardar porque você está me dizendo para aguardar, então aguardo. Aí eu digo, você se incomoda na terça-feira de me ligar para dizer o resultado? Aí ela me liga, né, ontem à tarde. Aí eu não me incomodo não, e me ligou, super educada e tal. Aí ela disse, Sidney, pode continuar, isso ontem, né, a execução da ordem, porque não é nem que a doutora não acolheu o mérito, é porque a doutora não conseguiu nem apreciar o mérito, já que ele entrou com agravo contra um despacho depois de transitar em julgado. Então, contra despacho não cabe, pessoal, agravo de instrumento, contra depois de transitar em julgado não vai caber também. Eu digo, minha gente, que loucura, né? Que papelão desse advogado, para você ver. No meu ponto de vista, ele fez tudo errado, do começo ao fim. Então, eu digo tudo isso para vocês não fazerem da mesma forma. Se um dia você precisar ligar para o servidor público, fale, pessoal, principalmente os mais jovens, os mais modernos. A gente já conversou sobre a reforma administrativa, já conversou sobre as pessoas que foram incorporadas em 88 como servidores públicos fossem, e essas pessoas aqui não estavam mais. Mas, galera, o pessoal mais novo, e eu me considero um recém-ingresso no serviço público, muito embora tenha mais de 10 anos, a gente leva as coisas muito a sério, pessoal. Então, falar que eu vou deixar de cumprir porque o cara é irmão de vereador, e o Kiko? Falar que o cara foi diretor, como ele me falou, do juiz, na época que o juiz era padre, sabendo que padre tinha diretor, e muito menos que e mesmo que tivesse sido, o que eu tenho a ver para não cumprir? Então, assim, não vomitem essas coisas, não, e vão com propriedade para falar as coisas. Aí o cara passou, para mim, ele passou um papelão. Enfim, o fato é que o despejo será feito, a família já está saindo voluntariamente, agora à tarde eu concluo essa ordem, graças a Deus. Se ele não tivesse sido tão assim, eu acho que eu até deixaria mais um tempo, já que eu tenho até. Eu tenho mais uns 15 dias aí para cumprir esse mandado. Mas não, só porque ele foi chato, eu tô cumprindo agora. Ah, menino. Então, assim, saibam como lidar, certo? Com as pessoas. Aí, uma aluna, por exemplo, falando com a secretária, aluna de pós-graduação, né? Aí me encaminharam esse e-mail. Aí a aluna é assim, é porque diz respeito a uma disciplina que eu dei, e aí era para saber a nota dela, enfim. Aí a aluna, tratando na conversa, era assim, prezada, por favor, ajudar a ajeitar a minha nota, prezada. Então, e a secretária, ela respondia, estimada aluna, tal, ou então prezada aluna, tal. Quando você bota prezada, é feio, pessoal, é pesado. Então, tente sempre ter um pouco de empatia, saibam que do outro lado tem outro ser humano, e outros seres humanos é cheio de virtudes e defeitos. Então, essa cortesia, ela é necessária, principalmente se você quer resolver algumas coisas. Muito embora lá ela está na condição de aluna, de pagante, que isso para mim é ridículo, e que o problema vai ser resolvido, mesmo ela sendo mais educada, como ela foi, no âmbito, quando você estiver no mercado, meu amigo, você não consegue muita coisa nesse tratamento, não. Então, aluna de pós-graduação, e aí na assinatura dela, doutora não sei o quê, aluna de especialização, mas se chamando de doutora, tá bom, ela é advogada, então vamos chamar de doutora, porque Dom Pedro permitiu, então tá. Então, doutora não sei o quê, aí advogado, OAB, número e tal, uma coisa tão prepotente, que eu digo, rapaz, essa menina aí como advogada eu não contrataria nunca.
Porque, acima de tudo, você tem que ter essa soft skills, que é o que a gente chama hoje na administração, né? Já que entreguei meu TCC, vou me formar, mas eu deixei 2 cadeiras para trás, eu vou ter que fazer essas cadeiras depois. Então, eu estou oficialmente formado, mas só ter terminado o TCC foi muito bom. Um décimo da minha vida, porque o que eu já fiz de TCC na minha vida, na minha graduação, eu tinha escrito um TCC, aí vi uma cadeira de tributário, aí fiquei louco, aí fiz outro TCC, para você ver, eu fiz 2 TCCs na minha graduação de Direito, mas faz parte, é para quem é doido mesmo, porque eu gosto muito de escrever. E aí eu vejo o que o administrador, você vai ser recrutado, certo? Para um estágio, para um emprego, para qualquer coisa. Hoje se prioriza muito mais as soft skills do que as hard skills. Hard skills é o seu conhecimento, é o que você sabe. Agora, soft skills é essa sua habilidade de lidar com as pessoas, essa sua capacidade de empatia, de solucionar problemas, é o que é muito mais valorizado hoje. Então, eu pegando um e-mail dessa de uma advogada, prezada, não sei o que, parece que está humilhando, né, a própria secretária, eu morro de pena. Eu não sei se é porque eu tento desenvolver tanta minha empatia que meu coração dói, sabe, quando eu vejo injustiça, quando eu vejo uma situação de humilhação, quando eu vejo qualquer coisa, que eu chego e fico, porra, mas enfim, pessoas como essas, infelizmente, se não melhorarem, não mudarem o curso da rota aí, elas não vão conseguir muitas coisas, não. E aí a Isaide falando ainda do brinquedo, né? Inclusive houve uma campanha que alguns pontos da cidade, a cada arma de brinquedo entregue, se receberiam um brinquedo novo adequado para a criança. Pois é, Isaide, os prefeitos tentando contornar as políticas atualmente, que para uns são bons, para outros não, enfim, aí a discussão política, né? Enfim, aí o Antônio Saraiva, Felipe, quando alguém me agradece me chamando de prezado, eu acho formal, acho bonitinho, mas de fato existem maneiras bem melhores, né? Se fosse assim, prezado Felipe, para mim tem um peso. Se for prezado, para mim teria outro peso, entendeu? Ah, mas ela não sabia o nome. Tá bom, mas é um conjunto de conversas onde ela inicia já prezada e aí quando a secretária devolve, ela devolve com a assinatura dela, né? Secretária fulaninha, secretária embaixo, né? Então, aí você poderia devolver, né? Se fosse eu, oi fulaninha, tudo bem com você? Porque aí você naquele tom mais amistoso, você consegue ter um acesso maior, né? Você, naquele tom mais amistoso, você consegue acessar mais aquela pessoa, tranquilo? Show. Aí... É o contexto, né, prof? Eu posso te chamar de prezado e você ser uma pessoa, assim, super, como é que eu digo, prezada pra mim. Exatamente, mas assim, prezado para mim é um tom, por isso que você vê, né? Eu interpreto de uma forma, o Felipe de outra, com certeza vocês de outra. Então tentem, pessoal, não deixar ruídos na comunicação. Acho bacana isso. Aí a Vitória, pois é, também usava o kkk. Pois é, Vitória, prezada Ana, prezado Sidney, prezado, dá um tom. Mas só prezado, ou então prezada, no meu ponto de vista, dá outro tom. E essa secretária, ela sentiu, tanto é que ela me mandou mensagem, entendeu? Por isso que eu tô até discutindo sobre isso. Somos observados, vocês começaram a fazer a carreira, tem alunos que não percebem isso, mas você começou a fazer a sua carreira desde o primeiro dia que você pisou na faculdade. Então, aquela história, como você se porta, as coisas que você faz, tudo isso vai importar no futuro, entendeu? Então, como você trata seus professores, lembram do José Vitor? Ele trouxe, foi para vocês que eu coloquei um vídeo de motivação. Eu só coloquei no YouTube, né, para vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. O José Vitor, ele durante a graduação participou de uma seleção do meu grupo de pesquisa. Aí dentre todos ele tirou primeiro. Aí durante a pesquisa foi muito bom ele. Aí eu ganhei a bolsa e dei essa bolsa para ele, né? Concorri a uma bolsa a uma edital e dei para ele. Ele se formou, hoje ele é coordenador da primeira Câmara Criminal, que o presidente é ninguém menos que o professor Mário Parente. Então o cara se formou, com 23 anos ele já estava empregado no tribunal, cheio de oportunidade de trabalho, porque ele sempre se soube se portar. E aí vem a galera, né, chega atrasado em aula, a gente diz, por exemplo, para fazer uma coisa, faz outra, reclama de professor, não tira nota boa, não sei o quê. Tudo isso conta para o trabalho de vocês. Então, fiquem muito atentos ao que você está fazendo, porque tudo conta, certo? Então não é porque você está na condição de aluno, na condição de pagante, não sei o que isso não vai contar, não. Conta. Então é como a Ginete está dizendo, realmente a carreira de vocês é feita desde o primeiro dia. De vocês não, porque eu me incluo, né?
E eu já tive desse lado também, graças a Deus eu soube me portar muito bem, sempre tive muitas oportunidades. Não é à toa que eu também me formei, e com um semestre depois, eu não me formei na Unifor, né? E com um semestre depois, mesmo não tendo me formado na Unifor, eu já era professor da Unifor, concursado, já era professor da Estácio, concursado, e pronto. Então, assim, isso é muito pelo também como eu provavelmente me apresento para a sociedade, né? Sem arrogância, sem estupidez, sem essa coisa toda. Porque, a bem da verdade, pessoal, por mais que as pessoas, ou quem quer que seja, se ache alguma coisa, a bem da verdade, a gente não é muita coisa nessa vida, não, certo? O mundo vai continuar rodando e as pessoas vão continuar vivendo normalmente com a gente ou sem a gente. Então, baixa a bola, vamos fazer, como diz Sócrates, né? Ontem mesmo fui discutindo Sócrates, né, nas aulas de filosofia. Então, vamos para a história de que a gente tem que reconhecer a nossa própria ignorância, que a gente não é o que sabe tudo, nem o sabe chão. Mas, enfim, isso aí fica na conduta de cada qual. Todos nós somos adultos, então cada um sabe o que fazer da própria vida. Aí a Luciana, gentileza e respeito, são sempre bem-vindos, sempre, Luciana, sempre. O Vitor parece até deboche, eu também. Parece até que ela se coloca numa situação de superioridade. Prezada, prezada. E na conversa, a secretária estimada aluna, uma coisa mais carinhosa. Prezada, prezada, aquela coisa. Enfim. Querido prezado, querido estimado prezado lindo. Aí a Sara, professor, no caso desse processo, como se procede? O senhor chega com a polícia colocando o morador para fora? Não, aqui eu tenho muita autonomia, né, Sara? Eu acho que tu não estava muito presente. Tu estava presente na aula passada, eu conversei sobre isso. Na verdade, eu quase não uso polícia nos mandados que eu cumpro. Eu tenho 30 dias para cumprir uma ordem e eu sempre tento fazer tudo saindo voluntariamente. Então, eu já passei há 10 dias atrás. Sara, eu conversei sobre isso, viu? Para mim, tu estava nessa aula, mas tu devia ter feito a passagem. E aí tanto é que a pessoa está saindo voluntariamente, eu não meto polícia no meio, não. Aí o Antônio Saravia Felipe está falando que o José Vitor, eu chamei ele, porque ele foi um aluno meu, eu chamei ele para aula de, acho que foi filosofia, não foi, Felipe? Só que aí eu saí colocando em todas as playlists do YouTube, e aí vale muito a pena assistir a fala dele, eu acho que é uma fala de 20 minutos, não lembro quanto tempo é. Mas eu sei que ele falou exatamente sobre a carreira, a trajetória dele. Você vai ver que é um menino super novo, 24 anos ele tem, e extremamente competente. Deixou de ser advogado em escritório contratado para virar coordenador da primeira Câmara Criminal do TJ, e é só os escritórios tudo doido atrás dele. Menino super novo, super capacitado, super competente. Aí o Nathanael, Sidney, passamos 20 minutos tentando entrar via e-mail, mas matutei porque não soube como fazer. Nathanael, tu tem que fazer o Gmail, entrar no Gmail, colocar não sei se tu fez isso, né? Eu imagino que sim, pelo que tu tá falando. Mas como é que você entra de maneira fácil? E eu sou aluno, tá? Eu tô assistindo um curso pela Unifor e eu faço isso. Então, e quando eu entrei aqui, por exemplo, já tinha 26 pessoas que entraram sem a minha autorização, Nathanael. Então, provavelmente está acontecendo mais com você. A primeira coisa de tudo é saber se o seu e-mail foi enviado para o Felipe te cadastrar e se você aceitou lá no seu e-mail. Então, o Felipe cadastra e aí você aceita no seu e-mail. E aí a segunda coisa é entrar no Gmail, fazer o seu login com o e-mail da Unifor. Então você vai no Gmail e coloca lá, né? Por exemplo, Nathanael. Como é teu nome? Alencar, por exemplo, né? O teu e-mail da Unifor, unifor.edu.br. Faz o login no Gmail e clica no link para entrar. Aí você realmente não precisa da minha autorização. Não é o Felipe, não, é a Janete aqui. A Janete que tem que colocar. Mas eu lembro que eu já cadastrei. Nessa turma foi eu que cadastrei. Porque na minha turma de filosofia é que eu passei para meus monitores cadastrarem. Tava assim, mas em caso da pessoa não cumprir esse aviso, se a pessoa não cumprir, eu digo, galera, eu vou com a polícia. Eu vou com a polícia lá, tenho que ligar para a parte requerente para ela colocar a capotagem, para ela trazer as pessoas que vão tirar as coisas da pessoa à força, e aí eu vou, né? Então, sempre eu tenho que ir nessa pessoa, mas a pessoa acha que a forma como eu lido com situações, eu só usei polícia, acho que uma vez, que era uma busca e apreensão de menor, que eu já sabia que ia dar confusão, porque você tirar o pai de um filho, o filho de um pai, com certeza vai dar confusão. Aí foi a única vez que eu usei polícia. Fiz 1 milhão de despejos, 1 milhão de afastamento de lá, 1 milhão de coisas, e a forma como eu conduzo, graças a Deus, eu sempre conduzo as coisas e sempre terminam de maneira muito pacífica. Tanto é que essa família já tá saindo. Ontem mesmo à noite eu liguei, 7 horas da noite, e ela disse, olha, a gente já tá saindo, eu te peço só até o meio-dia. Eu disse, não tem problema não. Só me avise quando vocês terminarem. Quando é meio-dia e meia, se ela não estiver ligada, eu ligo para pegar essas chaves e eles já saíram.
Mas caso ele disser, saio de jeito nenhum. Aí primeiro eu tenho que falar com a parte carente, para a parte carente providenciar um caminhão e pessoas para tirarem os móveis, né? Porque eu não vou deixar os móveis da pessoa no meio da rua. E também nem o fórum disponibiliza esse serviço e nem existe o depósito no fórum é lotado, não existe, não dá mais para colocar nada. Aí eu ligo para a parte carente e combino, qual o dia que dá para você mandar um caminhão com pessoas para levar as coisas que estão dentro do imóvel. Tal dia. Aí nesse tal dia eu ligo para a polícia, igual, sou oficial de justiça, estou precisando de um reforço. Aí eu chego lá, se a pessoa tá banca, a polícia faz o trabalho dela, o pessoal da capotagem faz o trabalho dela, coloca os objetos no caminhão e pronto, e acaba a diligência assim. Entendeu? Show. Pronto. A Luciana, você mencionou a súmula 714. Obrigado, obrigado. Vou comentar demais. É uma das súmulas mais importantes. Aí a Janete, pronto. A Janete disse que enviou o convite, ele confirmou. Então, Natanael, o problema está sendo mesmo entre a cadeira e o computador, né? Está sendo o problema, mas nada que a nossa querida monitora Janete ela não resolva. A Janete, ela vai te ensinar, muito simples, só fazer o login no Gmail com o e-mail da Unifor e entrar na nossa aula, não precisa pedir minha autorização dessa forma. Beleza, vamos voltar para a nossa matéria e hoje a gente acaba ação penal. Turma, a Luciana está falando da súmula 714 do STF, né? Uma das súmulas que mais caem. A súmula 714, ela é uma outra prova de que o judiciário, ele faz muito o que ele não deveria fazer. E o que é que o judiciário não deveria fazer? Legislar. Se você pensar, o judiciário legisla o tempo todo. Se você pensar, a audiência de custódia, que começou em 2015, começou por uma resolução do CNJ, que faz parte do judiciário. Então, o nosso judiciário, ele legisla, né? Então, por exemplo, eu até disse para vocês, e vou recomendar isso novamente quando for oportuno, a gente viu nas primeiras aulas o pacote de crime. E eu até comentei isso na aula passada, né? Que no pacote de crime, quando o juiz decreta a preventiva, ele tem que revisar a preventiva em até 90 dias. A gente vai estudar a preventiva, vocês vão estudar comigo, eu vou falar isso de novo mais na frente. E aí, isso o pacote de crime diz que se o juiz não revisar a necessidade da preventiva em 90 dias, aquela preventiva é ilegal. Aí o judiciário, mais uma vez legislando, disse assim, olha, esse prazo aí só vale para o juiz que decretou a preventiva. Quando lá está claro que a preventiva deve ser revisada após 90 dias. Aí o judiciário vem e diz assim, não, essa regra aí só vale para o juiz que decretou a preventiva. Enfim, turma, posso dar 1 milhão de exemplos do judiciário legislando. E uma das legislações, né, que o judiciário fez, que ele não deveria fazer, ele deveria só aplicar a lei ao caso concreto, mas ele vai além, ele sempre está legislando, essa súmula 714 do STF. Essa súmula 714 do STF, ela é muito sobre crime contra a honra do servidor público no exercício de suas funções. Então, o crime contra a honra do servidor público no exercício das suas funções é um crime de ação penal, para o Código Penal, é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. De maneira que, se eu fiquei sabendo, a Janete chegou para mim e disse assim, Sidney, o Felipe, aquele teu aluno, tá falando que tu é um oficial de justiça mó corrupto, ó. Opa! O Felipe está falando do Sidney, mas não o Sidney enquanto pessoa. O Felipe está falando do Sidney enquanto servidor público. E aí o Código Penal vem falar que crime contra a honra de servidor público no exercício de suas funções é um crime que depende da representação do servidor público. Então, nesse caso, eu deveria dar representação e quem iria cuidar da ação é o Ministério Público, já que é um crime de ação penal pública. Se é um crime de ação penal pública, nós já vimos 200 mil vezes que o artigo 129, inciso 1 da Constituição, diz que o titular é o Ministério Público. Então, eu, quando fico sabendo pela Janete que o Felipe está falando mal de mim enquanto servidor público, eu deveria dar representação e quem cuidaria dessa ação seria o Ministério Público. Contudo, o judiciário legislando, ele criou a súmula 714. E nessa súmula 714, ele dá duas opções para o servidor público. Ele diz que é concorrente à legitimidade do Ministério Público mediante representação ou do próprio servidor público mediante queixa-crime
a apuração dos crimes contra a honra de servidor público, no exercício de suas funções. Então, o judiciário disse, muito embora o Código Penal diga que crime contra a honra de servidor público no exercício das funções dele dependa de representação, eu, judiciário, estou dizendo que o servidor público pode optar. Ou o servidor público vai dar representação, ou o servidor público vai contratar um advogado e entrar com queixa-crime. Então, meio que essa súmula, ela traz uma outra hipótese do crime contra a honra do servidor público no exercício das suas funções. Para o Código Penal, é pública mediante representação, para o judiciário, ficou pública mediante representação ou privada. Então, nesse caso em que o Felipe está falando mal de mim enquanto oficial de justiça, enquanto servidor público, eu posso ou dar representação contra o Felipe e o Felipe vai ser processado pelo Ministério Público, ou eu posso contratar um advogado e entrar com queixa-crime contra o Felipe. É isso que essa súmula diz. Deu para entender, ou todo mundo, né? Para todo mundo. Aí, o Felipe, então o servidor pode entrar com queixa-crime ou esperar o MP. Só que o MP, Felipe, só vai poder atuar se o servidor der a representação. De todo jeito, o servidor que foi ofendido no exercício das funções dele, esse servidor vai ter que atuar de alguma forma. Ou o servidor público, Felipe, ele vai dar a representação, e aí é o MP que vai processar a pessoa, ou o servidor público vai contratar um advogado e entrar com queixa-crime contra essa pessoa. O que o servidor escolher, está escolhido. Ele não pode voltar atrás. Deu para entender, Felipe? Então, quando você, Felipe, fala mal de mim enquanto oficial de justiça, você comete um crime contra a honra e no exercício das minhas funções, eu vou ficar sem câmera, tá bom, tranquilo, Felipe. Aí eu tenho uma opção, o servidor público tem a opção de dar representação contra a pessoa que o ofendeu ou de contratar um advogado e entrar com queixa-crime. Deu para entender a súmula 714, não deu, turma? Acho que deu sim. Se não deu, liga o microfone, então fala aqui comigo. Beleza? Tá um chiadinho chato no meu microfone hoje. Vocês estão ouvindo esse chiadinho ou tá normal para vocês? Tá normal, né? Perfeito. Tá tranquilo, né? Pois é, no meu fica um chiadinho. Pim, 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 pim. Tá normal, né? Beleza. Então deve ser alguma coisa aqui. Turma, eu tô entrando no nosso Ava, né? Só pra gente baixar aquele último material pra gente terminar a nossa matéria. Então, esperem só um pouquinho que eu tô entrando. Tá aqui o nosso Ava. Espera só um pouco. A gente tá nessa matéria aqui, né? De ação penal, unidade 6. E aí, turma, eu sempre vejo essas duas notas de aula com você, né? Que aí, deixa eu só voltar para a primeira, que é essa aqui. Prof, qual é a tarefa dessa semana? Não vai ter tarefa essa semana, não. Pode ficar tranquilo. A tarefa que eu quero... Férias. A tarefa que eu quero, ô Felipe, é só que vocês resolvam as questões, tá? De ação penal. Tem várias questões aí para vocês resolverem. Então, é uma tarefa que eu quero é só que vocês resolvam as questões. A Janete está resolvendo com vocês, então resolvam questões. O que é que você vai ganhar com isso, professor? Nada. Mas o que é que você que perguntou vai ganhar com isso? Conhecimento, e isso vai servir para você no futuro. Então, resolvam as questões. Se vocês tiverem dúvida em qualquer questão, qualquer uma, basta na aula me dizer assim, professor, resolve a questão tal do TD tal, que eu resolvo com o maior prazer, tá bom? Então, turma, a gente viu que a ação penal ou ela é pública ou é privada, já vimos que a regra é a ação penal pública incondicionada, e já vimos na aula passada a ação penal pública condicionada. Na aula passada também a gente viu a ação penal privada. A ação penal privada é aquela situação em que quem vai entrar com a ação penal é a vítima, é o ofendido, ou o representante legal dela, e ela vai contratar um advogado para entrar com queixa-crime. Então, se a ação penal é pública, o titular é o Ministério Público. Se a ação penal é privada, o titular é a vítima, é o ofendido. O ofendido, então, nos crimes de ação penal privada, ele contrata um advogado e entra com queixa-crime. E aí a gente viu as ações penais privadas propriamente dita e a personalíssima. Qual é a diferença? Personalíssima, a gente só tem um crime, que é o do 236. No crime de ação penal privada personalíssima, só quem pode entrar com a queixa-crime é o ofendido ou o representante legal dele. Que é aquela história de casar enganado, lembra que eu falei?
A Maria casou com João, esse foi até meu exemplo. A Maria casou com João e descobriu, depois do casamento, que o João, antes do casamento, tinha estuprado alguém. Isso é um crime que torna insuportável a vida conjugal deles, e ela só descobriu depois. O João cometeu o crime do 236. Só quem pode processar o João é a Maria, ou o representante legal dela, se a Maria for ficar doida, por exemplo. Caso a Maria venha a falecer, venha a morrer, ou então caso a Maria ela seja decretada a ausência dela e a ausência à morte presumida, aí nesse caso extingue a punibilidade do João. Então, nos crimes de ação penal privada personalíssima, que só tem uma, até 2005 tinham dois, que era o adultério. Adultério, ele foi crime, né? Se adultério hoje fosse crime, eu tinha a pena das prisões, que não ia caber, né? Prisão para tanta gente adúltera, porque parece que a moda é ser chifrado, né? Diz aí Marília Mendonça, diz aí esses sertanejos que a moda aí agora é ser chifrado, e é legal ser chifrado, né? Tem certas músicas da Marília Mendonça que eu adoro. Aí alguém me disse assim, Marília Mendonça ficou solteira. Eita, lá vem música boa. Alguém me disse isso, eu morri de rir. Eu vivo escutando, principalmente quando eu tomo umas, supera, no maior valor. Para de fingir, muito legal, muito legal, muito legal. E a voz da mulher é massa, né? Mas não é o tipo de música que eu escuto geralmente, não. Eu escuto mais outros tipos de música, não essas, né? Vamos para frente. Então, o adultério, turma, era crime de ação penal privada personalíssima. De maneira que, se você é casado, a Maria é casada com o João, e a Maria chifrou o João, só o João poderia processar a Maria. Se o João, ele morresse, a Maria não poderia mais ser punida. Aí o adultério, em 2005, deixou de ser crime. Então a gente só tem um caso de ação penal privada personalíssima, que é o do 236. Todas as outras situações, o crime é de ação penal privada propriamente dita. Que aí vem calúnia, injúria, difamação, algumas situações do dano, aí viram crimes de ação penal privada propriamente dita. Na ação penal privada propriamente dita, caso a vítima venha a morrer, quem pode entrar com a ação penal ou quem pode continuar com essa ação penal é o SECAD, que é o companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O SECAD ele tem prazo, tá, para entrar com essa ação penal, que é o prazo decadencial de 6 meses, que já começou a correr. Ou então, se o Felipe me caluniou e eu entrei com ação contra o Felipe, com queixa-crime contra o Felipe durante o processo, aí eu morri, o meu SECAD tem 60 dias para entrar com o processo. Então, isso que eu estou falando é matéria nova, tá? Tudo agora... O seu o quê, professor? Peraí, deixa eu repetir. Tudo que eu estou falando, turma, é revisão. E aí, só que agora, o que eu acabei de falar é matéria nova. Que o SECAD, ele vai poder ou entrar com o processo, caso o ofendido venha a morrer, ou continuar com o processo que o ofendido já entrou. Então, se o Felipe, ele me caluniou, e eu morro, aí o meu SECAD tem o restante dos 6 meses para processar o Felipe. Agora, se o Felipe me caluniou e eu processei o Felipe e eu morri durante o processo, aí o meu SECAD tem 60 dias para continuar com esse processo. Repito, quando o crime é de ação penal privada propriamente dita, o ofendido morre, quem pode entrar com a ação penal ou quem pode continuar com a ação penal é o SECAD. Qual é o prazo que o SECAD tem? Se o ofendido morreu antes de entrar com a ação penal, o prazo do SECAD é o restante dos 6 meses. Lembra aquele prazo decadencial? Acho que sim, que eu não parei de falar disso. Agora, se o ofendido morre durante o processo, você esquece aqueles 6 meses. Se o ofendido morre durante o processo, aí o prazo que o SECAD vai ter é de 60 dias. Isso está no artigo 60 do CPP, é um instituto chamado perempção, que é o que eu vou estudar hoje com vocês, é bem importante esse instituto, tá bom? SECAD, né? Companheiro, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Entendi, Felipe. Não, SECAD. Eu estou falando a abreviação, turma, porque a gente já falou de SECAD na aula passada. Companheiro, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Falei para você, não está estudando não, né? Felipe, ó, puxa a orelha, macho, tu é meu monitor, tu tem que dar exemplo, cara, tu tem que estudar.
Peguei só os babados do advogado, prof. Me toquei agora. Ele na segunda, né? É verdade, agora que eu lembrei. Desculpa, Felipe, é porque então é bom tu assistir a aula passada. Por isso que eu tô falando um pouco mais rápido, porque tudo que eu tô falando é só revisão, certo? E aí o SECAD é o companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Dá uma olhada no artigo 31, Felipe, 31, que é onde tem sobre isso, tá bom? Então, turma, aí só para a gente falar do básico do básico. Professor, beleza, mas como é que eu vou saber qual é a ação penal de um crime? Vou falar isso pela 10ª vez e, por favor, e o professor de Penal 1 também falou, como é que você sabe qual é a ação penal de um crime? A ação penal de um crime, como regra, ela é pública e incondicionada. Essa é a regra. A ação penal de um crime, como regra, é pública e incondicionada. Então, você leu tudo sobre aquele crime, não tem nada sobre a ação penal dele, ela é pública e incondicionada. Agora, se o crime tiver outro tipo de ação penal, a lei tem que dizer expressamente. Então, a lei tem que dizer que depende de representação aquele crime para a gente dizer que ele é de ação penal pública condicionada à representação. A lei tem que dizer que depende de requisição do Ministério da Justiça para a gente saber que esse crime é de ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. A lei tem que dizer que depende de queixa para a gente saber que aquele crime é de ação penal privada propriamente dita. E aí só vai ter um crime de ação penal privada personalíssima, que é o do 236 do Código Penal. Turma, tá todo mundo bem até aí, ou até agora foi praticamente só revisão, o que eu falei. Tô até olhando o horário, porque eu não posso mais falar de ação penal, não. A gente tem que acabar nessa aula. Professor, só uma dúvida em relação à súmula 714, em relação à representação. A autorização do servidor, ela é igual a qualquer outro, vamos dizer, a qualquer outro crime que seria sujeito à representação também, a autorização, ela pode ser verbal, não precisa de formalização, né? Perfeito, Luana, exatamente isso, exatamente. Então, tudo que eu falei sobre a representação, que não é um ato muito formal, que não é um ato muito solene, que é você chegar na frente de um juiz, de um promotor, ou na maioria das vezes, como acontece na frente do delegado, e dizer que quer que o cara seja punido. Aí o delegado, o juiz ou o promotor, ele vai escrever, né? O ofendido deu a representação. Então, seja o servidor público, seja eu, Sidney, fui ofendido pelo Felipe, na minha honra, e eu posso dar representação na delegacia, a mesma representação que eu vou dar se o Felipe me bateu. Lembra que lesão leve, tirando a Maria da Penha, lesão leve depende de representação, então é a mesma coisa, não muda, certo? É muito boa a tua pergunta, Luciana, porque algumas coisas são realmente diferentes para o servidor público. Isso vai ficar mais claro sobre citação e intimação do servidor público no próximo semestre que vocês vão estudar, em processo penal 2. Mas sobre a representação é a mesma coisa. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, turma, é só ligar o microfone. Se não tiver, então eu vou continuar. Vamos nessa. Turma, então, a gente passa agora para essa outra nota de aula, né, que é a que a gente sempre, que eu mais utilizo aqui para vocês. Deixa eu só abrir ela aqui de uma maneira que fique maior para vocês. Melhor, a visibilidade fica melhor. Então a gente já viu tudo isso, né? Beleza. Aí, turma, a gente então está na ação penal privada, em que o titular é o ofendido, o titular dessa ação penal, ou o representante legal dele. Contudo, se for ação penal privada propriamente dita, aí passa para o representante, passa para o SECAD. A gente viu que, tanto para dar representação como para entrar com queixa-crime, é necessário que a pessoa que vai dar representação por você, ou a pessoa que vai entrar com queixa-crime para você, no caso o advogado, ele precisa receber uma procuração com poderes específicos ou especiais. Então, quando você for advogado, que você for contratado para entrar com queixa-crime representando alguém, então eu estou te procurando para entrar com queixa-crime contra o meu vizinho que está me xingando, aí você tem que dar para esse seu cliente, no caso eu tenho que assinar uma procuração com poderes específicos ou especiais, tá? Que diz que você tem autorização para entrar com queixa-crime contra o fulaninho pelo aquele fato. E aí, para ser um crime de ação penal privada, tem que ter expressa previsão legal. Sobre a diferença de prazo penal e processual penal a gente já estudou. Então, nos crimes de ação penal privada propriamente dita, que também são chamados de exclusivamente penal privada, a gente tem como exemplo os crimes contra a honra. A gente tem como exemplo o crime de dano em algumas situações.
E aí é o crime que depende de queixa-crime. Quando o crime é de ação penal privada propriamente dita, o direito de entrar com queixa-crime ou de continuar com o processo, de continuar com a queixa, passa para o SECAD, nos termos do artigo 31. Então aqui vai dizer, ó, no caso de morte do ofendido, ou quando ele é declarado ausente por decisão judicial, e a ausência, você viu, em direito civil 1, é a morte presumida, o direito de oferecer a queixa-crime ou de prosseguir na ação passa para o SECAD. O SECAD é o companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Já se o crime for de ação penal privada personalíssima, o único caso é o 236. No caso de morte do ofendido, ou quando ele é declarado ausente por decisão judicial, extingue a punibilidade da pessoa. Então, o marido que enganou a mulher em relação a um crime anterior ao casamento, se essa mulher vier a falecer, ninguém mais pode processar esse marido por aquele crime. Então, no crime de ação penal privada personalíssima, só quem pode ajuizar queixa-crime ou prosseguir no processo é a vítima, ou o representante legal dela. Se a vítima morrer, extingue a punibilidade. Só existe um caso, que é o 236. Aí, essa é a hora, pessoal, que a gente estuda aí aqui está a súmula 714, né, turma, que eu falei para vocês, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. É aquela súmula 714 que eu expliquei para vocês. Então, o Felipe falou para a Janete que eu sou um oficial de justiça muito corrupto. Então, o Felipe cometeu um crime contra a honra de um servidor público no exercício das funções dele. Eu posso ou entrar com queixa-crime, contratar um advogado e entrar com queixa-crime, ou eu posso dar representação e quem vai cuidar dessa ação é o Ministério Público. Eu decido, eu escolho. Quando eu escolhi, eu não posso mais voltar atrás. Essa é a súmula 714 do STF que eu expliquei. E aí, turma, agora é hora da gente aprender 4 causas extintivas da punibilidade. Essas 4 causas extintivas da punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. Quando extingue a punibilidade de alguém, significa que o Estado perde o direito de investigar, de processar ou de punir aquela pessoa. Então, se durante o curso do inquérito policial extinguiu a punibilidade, o inquérito tem que ser arquivado. Se durante a ação penal extinguiu a punibilidade, a ação penal tem que ser arquivada. Se durante o cumprimento da pena extinguiu a punibilidade, o cumprimento da pena tem que ser arquivado. A causa principal de extinção da punibilidade no Brasil é a prescrição. Então, se durante o inquérito prescreve, extingue a punibilidade. Se durante... que aí nem dá, né? Mas isso é pena 1. Se durante o processo extingue a punibilidade, tem a prescrição, extingue o processo, arquiva o processo. Se durante a pena existe a prescrição, extingue a cumprimento da pena. Então, no artigo 107 do Código Penal, que vocês viram em pena 1, tem várias formas de extinção da punibilidade. Tem a morte do acusado, do suspeito do crime, tem a anistia, a graça, o indulto, tem a preempção, tem a prescrição, tem várias causas extintivas da punibilidade. E agora eu vou relembrar o que o professor de pena 1 falou sobre a diferença dessas 3 causas de extinção da punibilidade. A primeira é a renúncia ao direito de queixa ou de representação. É uma causa que extingue a punibilidade. A segunda é o perdão do ofendido, extingue a punibilidade. E a terceira é o perdão judicial. Depois que a gente falar dessas 3, aí eu vou falar da preempção, que sem sombra de dúvida é super importante, tá? Então, as provas costumam muito cobrar a diferença entre renúncia ao direito de queixa ou de representação e o perdão do ofendido. E a primeira diferença entre a renúncia ao direito de queixa ou de representação e o perdão do ofendido, a primeira diferença entre esse e esse é o momento em que ele pode ocorrer. A renúncia, ela ocorre antes do ato. Então, a renúncia ocorre antes de eu entrar com a queixa-crime. Ou então a renúncia ocorre antes de eu entrar com a representação. O Felipe me bateu, lesão leve depende de representação. Se eu não dei a representação, eu posso, se eu quiser, renunciar a essa representação. O que é a renúncia, então? A renúncia é antes de você dar a representação. Ou antes de você ajuizar a queixa-crime.
O Felipe me xingou. Sidney, você é um corrupto, é um traficante, é um ladrão, é um safado. Isso é crime de injúria. Injúria é ação penal privada, então depende de queixa-crime. Se eu não entrei com queixa contra o Felipe, eu posso renunciar. Contudo, se eu tiver entrado com queixa-crime contra o Felipe por essa injúria, se eu tiver entrado com queixa-crime contra o Felipe por um crime de ação penal privada, eu já entrei, eu já pratiquei o ato, o que pode acontecer é eu perdoar o Felipe. E aí vem a figura do perdão do ofendido. Então, a primeira diferença entre a renúncia ao direito de queixa ou de representação e o perdão do ofendido é o momento em que pode ocorrer. A renúncia, ela ocorre antes de você entrar com queixa ou antes de você dar a representação. Já o perdão ocorre quando você entrou com queixa e durante o processo você quer desistir do processo. Aí você pode perdoar a pessoa. Então, o perdão ocorre depois que você entrou com queixa-crime. E como vocês já devem estar percebendo, a segunda diferença é exatamente quando é cabível. A renúncia, que é aquela antes de você praticar o ato, é ao direito de queixa. Então a renúncia vale para as ações penais privadas. Mas o Código também prevê a renúncia ao direito de representação. Então eu posso renunciar ou direito de queixa ou de representação. Então é cabível a renúncia tanto nos crimes de ação penal privada como também nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, enquanto a renúncia, você pode renunciar, você pode decidir não entrar com queixa, ou você pode decidir não dar representação, a renúncia ela vai caber nas ações penais privadas ou públicas condicionadas à representação. Já o perdão do ofendido só cabe nos crimes de ação penal privada. O perdão do ofendido não serve para os crimes de ação penal pública, só para os crimes de ação penal privada. Então, duas diferenças até aí. Na renúncia, é antes de você dar a representação ou antes de você ajuizar a queixa-crime. O perdão é só depois que você ajuizou a queixa-crime. A renúncia pode ser na ação penal privada, você renunciar à queixa-crime. O Felipe me xingou, se você é um traficante, é um corno, é um viado, e aí eu posso, Felipe, não vou entrar com queixa-crime contra você. Então eu estou renunciando, porque eu não quero praticar o ato. Ou então o Felipe me bateu, lesão leve depende de representação. O Felipe cometeu estelionato contra mim, estelionato depende de representação. Eu posso dizer, Felipe, eu não vou representar contra você. Então a renúncia ela vale para as ações penais privadas e vale para a ação penal pública condicionada à representação. Já o perdão do ofendido, que é depois da prática do ato, só vale para as ações penais privadas. O perdão do ofendido só vale para as ações penais privadas. Então eu entrei com a queixa-crime contra o Felipe e durante o processo penal, depois que eu entrei com queixa, eu digo, Felipe, eu vou te perdoar. E essa é a segunda diferença. Terceira diferença. A renúncia não depende de vontade do criminoso para extinguir a punibilidade. A renúncia não depende da vontade do criminoso para extinguir a punibilidade. Então o Felipe, ele me xingou. Disse, você é um corno, um baitola, um viado, é um, sei lá. O Felipe cometeu injúria contra mim. E eu digo, Felipe, eu não vou entrar com queixa contra você. Aí ele, eu quero que você entre. Entre aí. Eu não preciso da autorização do Felipe para renunciar. Então a renúncia, ela extingue a punibilidade, seja a renúncia ao direito de queixa, seja a renúncia ao direito de representação, ela extingue a punibilidade independentemente da vontade do Felipe, do criminoso. O Felipe cometeu estelionato contra mim. Eu digo, Felipe, cara, tu cometeu estelionato contra mim? Deixa estar, vou acreditar na justiça divina e não na justiça dos homens. Não vou te representar. O Felipe, eu quero que você me processe, eu quero ser processado. O juiz ou o delegado, ele não vai fazer nada, exatamente porque a extinção da punibilidade, no caso da renúncia, que ocorre antes de você entrar com queixa, ou antes de você entrar com a representação, ela independe da vontade daquele que seria o criminoso. Já o perdão do ofendido, que é depois que você entrou com queixa-crime, daí porque o perdão do ofendido só vale para as ações penais privadas,
só vai produzir o efeito de extinguir a punibilidade se o querelado quiser. Então, o Felipe me xingou, né, injúria. Aí eu, então, cometeu calúnia, cometeu difamação, o Felipe cometeu dano por motivo egoístico contra mim, enfim. Crime de ação penal privada. Aí eu entrei com a queixa contra o Felipe. Durante o processo, eu quero desistir dessa queixa-crime. Aí eu vou e peticiono, dizendo para o juiz que eu perdoo o Felipe. Eu, ofendido, estou dando o meu perdão durante o processo, porque o perdão só existe depois que você ajuizou a queixa-crime. Então, durante o processo, eu acosto uma petição perdoando o Felipe. O juiz só está autorizado a extinguir aquele processo, no caso do perdão, se o Felipe disser, ok, eu aceito esse perdão. Porque se o Felipe for intimado a se manifestar e dizer, juiz, eu não aceito o perdão do Sidney, o processo vai continuar contra o Felipe normalmente. Então o perdão, ele só vai extinguir a punibilidade se o querelado, aquela pessoa que eu entrei com queixa-crime contra ela, disser ok. Então eu acosto ao processo o perdão desse ofendido, e aí o juiz intima o ofendido, o juiz intima o querelado, o juiz intima a outra parte, no caso o Felipe, para se manifestar sobre o perdão que eu estou dando a ele. Se o Felipe disser não aceito o perdão, o processo continua contra o Felipe normalmente. E essas são as 3 diferenças entre renúncia e o perdão. Fiquem atentos ao momento que ele ocorre. Se for antes da representação ou da queixa-crime, é renúncia. Se for depois da queixa-crime, é perdão. Agora, ambas podem ocorrer de maneira expressa ou de maneira tácita. Então, o Felipe, eu processei o Felipe por uma injúria que ele cometeu contra mim, e eu entrei com queixa contra ele. Aí, durante o processo, eu convido o Felipe para ir para o meu casamento, para ir para o meu aniversário, eu estou saindo com o Felipe. O Felipe, ele pode juntar o processo dizendo que eu renunciei ou que eu perdoei tacitamente ele. Então, tanto a renúncia como o perdão pode ocorrer de maneira expressa ou tácita. Tácita é a pessoa que foi ofendida, no caso eu, praticar, não renunciar expressamente, ou não perdoar expressamente, mas praticar atos que sejam incompatíveis com a vontade de processar. Então o Felipe me deu um murro, no dia seguinte eu estou chamando ele para minha festa de aniversário, para o meu casamento, no dia seguinte eu estou mandando um cartãozinho para ele, Felipe, te admiro muito. Aí o Felipe, com esse cartãozinho, ele pode juntar o processo e dizer, ó, extinguiu a punibilidade, ou pela renúncia, né, se for o caso, tácita, ou pelo perdão, se for o caso, tácito. Deu para entender essas 3 diferenças? Sim, não, mais ou menos? Em ambas podem ser expressa ou tácita. Então, tudo bem. Vou presumir que vocês estão aí, que eu não estou falando sozinho para as paredes. E aí, outra diferença é o perdão do ofendido e o perdão judicial. Como o próprio nome está dizendo, uma coisa é o ofendido perdoar, e outra coisa é o juiz perdoar. O ofendido pode perdoar em qualquer crime de ação penal privada quando ele entrou com queixa-crime contra aquela pessoa. Então, o ofendido ele pode perdoar em qualquer crime de ação penal privada quando ele entrou com queixa-crime contra a pessoa. Já o juiz ele pode perdoar em qualquer caso que a lei autoriza. Então, homicídio culposo, lesão corporal culposa, tem também apropriação indébita previdenciária, são crimes que você viu em Penal 2, e com certeza o professor ou professora de Penal 2 falou para você do perdão do ofendido, ou do perdão judicial. Então tem um caso de uma atriz, que é a Cristiane Torlone, que ela deu ré e atropelou sem querer, de maneira culposa, o filho dela e acabou morrendo. E aí ela, em tese, cometeu crime culposo, de homicídio culposo. Quando você comete um homicídio culposo, ou mesmo uma lesão corporal culposa, e as consequências desse crime é tão grave que te ofende, que o juiz nota que não precisa dar pena, ele concede o perdão judicial. Então, o perdão judicial ocorre quando a lei autoriza. E em alguns crimes, como homicídio culposo, lesão corporal culposa, como também apropriação indébita previdenciária, que está no artigo 68A,
O legislador diz assim, juiz, se você entender que estão presentes esses requisitos, você pode perdoar. Então também não confunda perdão do ofendido com perdão judicial. Não confunda perdão do ofendido com perdão judicial. E a próxima causa extintiva da punibilidade, que eu quero que vocês conheçam, eu não coloquei aqui no material, mas eu coloquei na outra nota de aula, turma, o artigo 60 do CPP, que é sobre a perempção. Turma, perempção também é uma extinção da punibilidade. Se você for para o artigo 107 do Código Penal, que é onde estão as causas que extinguem a punibilidade, você vai ver no inciso 4 que extingue a punibilidade, a decadência, a prescrição e a perempção. O que é a perempção? Perempção é a extinção da punibilidade que só pode existir se o crime for de ação penal privada. Isso é uma das coisas que mais cai em prova. Só pode existir a perempção se o crime for de ação penal privada. Então, se o crime é de homicídio, se o crime é de estelionato, se o crime é de roubo, de latrocínio, de aborto, de infanticídio, se o crime é de ação penal pública, não existe perempção. Estão ouvindo, né? Se o crime é de ação penal pública, não existe perempção. Perempção é uma causa extintiva da punibilidade que só existe se o crime se procede mediante queixa. E tão somente os crimes de ação penal privada são aqueles que somente se procedem mediante queixa. Então, perempção só existe nos crimes de ação penal privada. Perempção é uma causa extintiva da punibilidade dos crimes de ação penal privada. Então, nos casos em que somente se procede mediante queixa, nos casos em que o crime é de ação penal privada, considera-se perempta a ação penal, ou seja, extingue a punibilidade da ação penal. Quando você inicia uma ação penal privada, quando você entra com queixa-crime contra alguém, e você que entrou com essa queixa-crime, que é o chamado querelante, você não dá andamento ao processo por mais de 30 dias seguidos. Então, se você passa, entrei com queixa-crime contra o Felipe, o juiz me intimou para juntar a testemunha, e eu passei mais de 30 dias e não fiz nada, o juiz extingue a punibilidade pela perempção. Então, a primeira causa de extinção da punibilidade pela perempção é se você entra com queixa-crime e não dá andamento ao processo por mais de 30 dias. Professor, pode falar. Perdão. Ação penal pública, perempção. Não. Não. Ação penal pública não admite perempção. Esse é uma das principais pegadinhas de prova. Show. Só quem admite perempção são os crimes de ação penal privada. Só crime de ação penal privada. Só injúria, calúnia, difamação, alguns casos do dano, são os crimes que a fraude à execução, ela depende de ação. Não, fraude à execução depende de representação. Elas são crimes de ação penal privada. E, professor, a Isaíde tinha perguntado aqui, era sobre como seria a tácita, como se daria o prosseguimento da ação. Fraude à execução também é um crime de ação penal privada, tá? Deixa eu ver o que a Isaíde perguntou. Então, o perempta seria similar? Não. São coisas diferentes, tá, Isaíde? Cada instituto desse, prescrição é uma coisa, decadência é uma coisa. Deixa eu ir para o Código Penal. No artigo 107. Cada instituto desse, artigo 107 do Código Penal, extingue a punibilidade. Cada instituto desse é uma coisa diferente. Então, prescrição é uma coisa, decadência é outra, perempção é outra. Renúncia ao direito de queixa é uma coisa, perdão, no caso de ação penal privada, é outra. Então, tu não pode dizer que o perdão é a mesma coisa que a perempção. Perdão é o ofendido querer perdoar. Eu entrei com queixa-crime contra você, Isaíde, e durante o processo eu quero te perdoar. Então, perdão é uma coisa. Já perempção é outra. Quando é que ocorre a perempção? A perempção ocorre só nos casos do artigo 60. Então, a perempção ocorre só nos casos do artigo 60 do Código Penal, ou do Código de Processo Penal, CPP. E quando é que ocorre a perempção? Só nos crimes de ação penal privada
quando o querelante abandona o processo por mais de 30 dias. O fato dele ter abandonado o processo, Isaíde, não significa necessariamente que ele perdoou. Pode ser que ele tenha sido relapso e desleixado. Não significa necessariamente que ele perdoou. Então, quando o ofendido deixa de dar andamento ao processo, né, quando o querelante entra com queixa-crime e deixa de dar andamento ao processo por mais de 30 dias. Também, turma, eu disse para vocês que nas ações penais privadas propriamente dita, se a pessoa morrer durante a ação penal, então eu entrei com queixa-crime contra o Felipe e eu morri durante a ação penal, eu disse que o SECAD tem 60 dias para continuar com aquela ação penal. Passados os 60 dias, eles não entraram, eles não continuaram a ação penal que eu entrei, simplesmente vai extinguir a punibilidade pela perempção. Isso está aqui, ó, no inciso 2. A ação penal privada vai ser perempta quando falecendo o querelante ou sobrevindo a sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, que no caso é o SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aí ele fala aqui, ressalvada o artigo 36, mas o artigo 36 ele fala na ordem, né, de prioridade. Quem é que tem prioridade? Primeiro o cônjuge, depois o companheiro, depois, se ele não quiser o cônjuge ou o companheiro, o ascendente, se ele não quiser o descendente, se ele não quiser o irmão. Então, quais são os 2 casos de perempção aí que a gente viu até agora, né? O primeiro caso é que você entrou com queixa e foi relapso, não deu andamento a essa queixa por mais de 30 dias seguidos. O segundo caso é que a pessoa entrou com queixa-crime, ela morreu, ou então ela se tornou incapaz, e os herdeiros dela, o SECAD, não deu andamento ao processo por mais de 60 dias. São 5 casos. O terceiro caso vai ser perempta a ação penal quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que deve estar presente. Então você entrou com queixa-crime, aí eu, oficial de justiça, fui na tua casa dizendo que vai ter audiência de instrução. Aí eu te intimei, dizendo que você tem que comparecer no dia 18 de setembro, na primeira unidade de dados especiais, para audiência de instrução. Tu faltou e tu não justificou. Se você falta e justifica, se o querelante falta e não justifica a ausência dele, o juiz vai extinguir a punibilidade pela perempção. O juiz também extingue a punibilidade pela perempção, quarto motivo, se você não formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, bora recapitular. Quando é que a ação é perempta e a perempção é a extinção da punibilidade? Quando você não dá andamento à queixa-crime, ao processo que deu origem, né, pela queixa-crime, por mais de 30 dias, quando o querelante morre ou se torna incapaz e os herdeiros, o SECAD, não entram no processo por mais de 60 dias, quando você é intimado, o querelante é intimado para comparecer a um ato, ele não comparece e não justifica porque não compareceu, ou ainda quando ele não formula nas alegações finais, que é a última fase do processo antes da sentença, ele não formula o pedido de condenação. E o quinto e último caso de perempção é quando o querelante, aquele que entra com queixa-crime, é uma pessoa jurídica. Então pode existir, por exemplo, crime de calúnia contra a pessoa jurídica, vocês virem penal 2, e a pessoa jurídica se extingue sem deixar sucessor. Então se a pessoa jurídica entra com queixa-crime porque eu estou caluniando ela, e ela extinguiu sem deixar sucessor, extingue a minha punibilidade pela perempção. Deu para entender os 5 casos, turma? Deu para entender? Então, como se daria o perdão de forma tácita? Já expliquei, Isaíde. O perdão de forma tácita sou eu entrar com queixa contra o Felipe e passar a praticar atos que são incompatíveis com a vontade de continuar o processo. Então, eu entrei com queixa contra o Felipe, mas mandei um cartão para o Felipe, de fazendo as pazes, chamei o Felipe no meu casamento, isso tudo são exemplos práticos. Chamei o Felipe para beber, aí seria o perdão tácito. Aí o Felipe vai lá no processo e diz assim, ó, juiz, o Cirene está me perdoando tacitamente. Aí ele junto aprova. Então uma mensagem no WhatsApp, Felipe,
não queria ter feito isso contra você. Aí o Felipe faz o print junto ao processo. O juiz me intima para saber se eu estou perdoando mesmo. Aí, dependendo, o juiz julga se eu perdoei tacitamente ou não. Então, a perdão tácito é o cara tentar fazer as pazes. Eu entrei com a ação contra o Felipe, né, o querelante, tentar fazer as pazes. Ele não falar expressamente, eu vou te perdoar, mas ele pratica condutas que mostram que ele está perdoando. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí, a perempção, ela só ocorre nesses 5 casos. Nenhum outro mais. Tá? A perempção só ocorre se você não der andamento por mais de 30 dias. A perempção só ocorre se você morrer ou ficar incapaz e seus herdeiros não secais não entrar por mais 60 dias. Se você não comparece a algum ato processual e não justifica. Se você não pede nas alegações finais a condenação. E, finalmente, se quem entra com queixa-crime é uma pessoa jurídica e ela se extingue sem deixar sucessor. O lógico seria esse, né? Mas se a vida fosse lógica, tantas atrocidades não ocorreriam, né? A coisa mais simples o ser humano tem a capacidade de complicar. E aí, turma, para a gente caminhar para o final da nossa matéria, graças a Deus, a gente vai conversar um pouco sobre as ações penais privadas subsidiárias da pública. Como é esse tipo de ação penal privada subsidiária da pública? Turma, primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que é um direito constitucional seu, a ação penal privada subsidiária da pública. Está no artigo 559 da Constituição, está no artigo 29 do Código de Processo Penal e no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Muitas questões dizem que a ação penal privada subsidiária da pública não é constitucional. Está falso. Tanto é constitucional que a própria Constituição prevê expressamente. E o que seriam essas ações penais privadas subsidiárias da pública? Turma, a regra, como eu já falei para vocês, é que todo crime é de ação penal pública. No caso, pública incondicionada. E se o crime é de ação penal pública, no caso, pública incondicionada, qualquer crime de ação penal pública, quem é o titular? Quem é? O Ministério Público. Acontece que o Ministério Público ele não é tão interessado no crime contra o ofendido. Então, roubaram minha casa, roubaram meu carro, cometeram estelionato contra mim. Todos esses exemplos são crimes de ação penal pública. E quem vai processar o criminoso é o Ministério Público. Só que quem é que tem mais interesse que o criminoso seja punido? É o Ministério Público ou sou eu que tive a casa roubada? Óbvio que sou eu. Aí, o legislador e o constituinte, ele previu que a regra, quem ia processar as pessoas pelos crimes era o MP. Mas no caso de inércia do Ministério Público, eu posso contratar um advogado e entrar com queixa-crime por um crime de ação penal pública. Esses são os crimes de ação penal privada subsidiária da pública. Então tentaram me matar. O Ministério Público foi inerte. Já eu explico um pouco melhor isso. Aí o Ministério Público não faz nada. Eu posso contratar um advogado e entrar com queixa-crime contra quem tentou me matar, para apurar um homicídio. Então, mesmo o crime sendo de ação penal pública, que o titular é o MP, sempre é o MP no titularidade dos crimes de ação penal pública, quando o MP é inerte, o legislador ele dá autorização para o ofendido contratar um advogado e entrar com queixa-crime. Vamos discutir isso um pouco mais. No caso, turma, quando o inquérito policial acaba, ele é encaminhado para o juiz, e se o crime for de ação penal pública, o juiz vai mandar para o MP. Então, acabou o inquérito policial, o inquérito vai para o juiz, a gente vai estudar isso, é a nossa próxima matéria. Quando o juiz nota que o crime é de ação penal pública, ele manda para o Ministério Público. E quando o MP faz carga do IP, quando o MP recebe o inquérito policial, o MP tem que fazer uma dessas 4 coisas. Não vou entrar em detalhes sobre isso, não, porque isso é matéria que a gente vai ver depois. Mas o MP tem que agir durante um prazo. O MP pode ou oferecer a denúncia, ou fazer um acordo de não persecução penal, ou requerer novas diligências, ou o MP pode pedir arquivamento do inquérito. Não se preocupe quanto a isso. Só saiba que quando o inquérito acaba, o inquérito é encaminhado ao judiciário, o judiciário, se for de ação penal pública, o inquérito, o judiciário manda para o Ministério Público, e o Ministério Público tem um prazo para atuar. Que prazo é esse, professor? O Ministério Público tem um prazo para fazer uma dessas 4 coisas no prazo de 5 dias, se o indiciado, se o suspeito estiver preso,
Ou então no prazo de 15 dias, se o indiciado, se o suspeito estiver solto. Então o MP, ele pegou o inquérito, aí vai logo no inquérito bem grande. Indiciado preso. Se está preso, o MP sabe que ele só tem 5 dias para fazer uma dessas 4 coisas. Se não tiver lá no inquérito indiciado preso, ele sabe que o prazo dele é de 15 dias para fazer uma dessas 4 coisas. Caso passe esse prazo, ou seja, caso haja inércia do Ministério Público nesse prazo, após o 5º dia ou o 15º dia, a depender se o indiciado está preso ou solto, durante 6 meses vai haver uma legitimidade concorrente. Então, minha casa foi roubada, instaurou-se inquérito policial, foi para o juiz encaminhou para o Ministério Público, e o Ministério Público passou 15 dias e não fez nada. A partir do 16º dia, já que o réu está solto, o suspeito está solto, eu tenho 6 meses para contratar um advogado e processar esse cara que roubou minha casa com queixa-crime. Ou então o MP, ele pode, mesmo depois do 5º dia ou do 15º dia, ele pode entrar com ação penal contra essa pessoa. Então pode ser ou o MP ou eu, daí porque é uma legitimidade concorrente. Para ficar mais fácil, olha a redação do artigo 29. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, vai ser admitida queixa-crime quando o crime é de ação penal pública, se o MP foi inerte no prazo legal, que é de 5 ou de 15 dias. Aí, ele diz que se o MP foi inerte, e aí eu, ofendido, né, eu roubaram minha casa, instaurou um inquérito, foi para o juiz, chegou no MP, o MP foi inerte, eu posso entrar com queixa-crime. Toda vida vai ter Ministério Público no processo penal. Toda vida. E isso fica muito claro quando ele diz o seguinte, ó. Se eu entro com a queixa-crime subsidiária, que é essa queixa-crime, porque o MP foi inerte, o MP vai poder aditar a queixa. Aditar a queixa significa que eu entrei com queixa, ele vai poder colocar mais informações nessa queixa. Ele pode repudiar essa queixa, desde que ele ofereça uma denúncia substitutiva. Ele pode dizer assim, juiz, não aceite a queixa do Sidney, está aqui a minha denúncia. Ou então ele pode aceitar a queixa. E o MP vai intervir em todos os atos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso. E se eu for negligente, ele retoma a ação como parte principal. Então vamos recapitular. O MP recebe o inquérito, ele tem um prazo de 5 ou de 15 dias para fazer uma dessas 4 coisas, para atuar. Se o MP for inerte, durante 6 meses, surge o que a gente chama de legitimidade concorrente. Tanto o MP pode entrar com a denúncia, como o ofendido pode entrar com a queixa subsidiária. Na hipótese do ofendido entrar com queixa subsidiária, o MP pode aditar essa queixa, colocar mais informações, pode repudiar essa queixa desde que ele ofereça uma denúncia substitutiva, ou ele pode aceitar essa queixa, mas ele vai continuar no processo penal. Ele vai intervir em todos os atos do processo penal, vai fornecer elementos de prova, vai interpor recurso. E no caso de negligência, não vai haver apreensão. No caso de eu ter entrado com queixa-crime, pelo crime que era de ação penal pública, no caso de eu ter entrado com queixa subsidiária, e não faço nada, eu abandono o processo, o MP retoma a ação como parte principal. Aí eu coloquei aqui, ó, cuidado com a apreensão. Ela só vale nos crimes de ação penal privada. Não vale para as ações penais privadas subsidiárias da pública. E aqui eu coloquei, né, os casos da apreensão. Quais são os casos da apreensão? Pessoal, deu para entender? Sim, não, mais ou menos. Sim, Jay. Pode falar. Posso falar? Claro. Eu só não entendi uma coisa, em relação à ordem que tu colocou ali, logo após o cabimento, que é nessa da MP, tu colocou assim, inquérito policial, juiz e MP. Eu não entendi essa ordem, porque a ordem que eu conheço é inquérito, o inquérito manda pro MP, o MP faz a denúncia e depois chega até o juiz. Isso. É isso aqui, ô Nathanael, vai ficar mais claro quando a gente for ver inquérito.
Mas o inquérito, depois que ele é instaurado, ele deve ser enviado ao judiciário. E o judiciário é que vai olhar se o crime é de ação penal pública ou de ação penal privada. E em o crime sendo de ação penal pública, o judiciário remete ao Ministério Público, para a central de inquéritos. Deu para entender? Aí assim que o MP pega esse inquérito, começa a correr o prazo para ele. Esse prazo de 5 ou de 15 dias. Deu para entender, Natanael? Ah, entendi sim. Então quer dizer que o juiz vai ver qual é a natureza da ação para depois mandar para o MP fazer a denúncia. Isso. Pessoal, eu preciso atender essa ligação. ótimo. Me dê um Obrigado. minutinho. Ô, pessoal, me perdoem, eu tive que atender a ligação, era coisa do tribunal, que era um cara lá da DECAP. DECAP é a Delegacia das Capturas, vocês vão me ouvir muito falar em DECAP, é onde fica do lado da audiência de custódia, que os presos são encaminhados para lá, tô com mandado para cumprir lá, enfim, eu precisei atender, desculpe aí. A Vitória tá saindo, beleza. Então, turma, deu para entender o que é a ação penal privada subsidiária da pública? Sim, não, ou mais ou menos? Acho que deu, né? Turma, eu não consegui acabar essa matéria, porque falta eu revisar. Essa matéria, turma, tirando a parte da preempção, essa matéria é toda revisão, tá? E aí, mas tá no nosso plano de ensino, por isso que eu ensino. Falta falar dos princípios. Então, segunda não tem aula, porque é feriado. Na quarta que vem, eu termino os princípios e já inicio o inquérito policial. Não faltem aula de quarta-feira, tá bom, turma? Porque a gente já começa a falar de inquérito policial, de notícia crimes, que é o que vocês vão fazer, e a aula de inquérito é pancada. Toda a nossa matéria cai muito em concurso público na prova da OAB, por isso que ela é bem importante, sabe? Então, turma, se ninguém tem mais dúvida, eu vou acabando a aula por aqui, a Janete muito provavelmente já fez a chamada, e aí a gente se vê então na quarta-feira que vem, porque segunda é feriado, tá bom? Bom descanso a todos, não tem atividade. Fiquem com Deus, pessoal. Beijo a todos, viu? Boa tarde. Eu vou indo aqui. Tchau, tchau.